Meus irmãos, meus amigos, eu mais uma vez venho fazendo esse vídeo para apelar para o bom senso das pessoas, porque o que eu tenho visto é realmente muito triste, é realmente muito chocante a realidade em que estamos vivendo, e parece que as pessoas estão assim completamente desconectadas da realidade. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para alertar mais uma vez que, assim como nós esperamos, como nós dizemos que cremos em Deus e esperamos pela justiça, e esperamos pela promessa que um dia nos foi dada através de Cristo, da vida eterna, a todos aqueles que têm esperança de vida eterna. Se você tem essa esperança de vida eterna, se você entrou no concerto que Deus fez com a terra através de Jesus Cristo, então você sabe do que eu estou falando. Você vai entender o que eu estou falando. Talvez nem todos entendam, talvez nem todos queiram prestar atenção nas coisas que eu vou dizer, mas eu sinto na responsabilidade como cristão de alertar o povo de Deus, principalmente o povo de Deus, que diz que espera em Deus através de Cristo. Porque todas as coisas que nos foram dadas, todas as coisas que nos foram prometidas através de Cristo. Deus, desde o princípio, Ele resolveu abençoar o mundo através de Cristo. Nós vamos entender isso lá no livro de Gênesis, lá no começo, quando o homem pecou contra Deus, e quando Deus fez aquela promessa, estava ali presente 3 pessoas. Estava ali presente o homem, Adão, a esposa de Adão, Eva, e o inimigo, Satanás. Essas 3 pessoas ouviram da boca do Senhor o que Deus prometeu para a humanidade, depois que ela tinha caído, se rebelado contra o Senhor. Nós vemos que Deus prometeu que da semente da mulher, isto é, da igreja, hoje nós entendemos que é a igreja, haveria de vir ou entendemos que a mulher naquele sentido, como Deus falou, seria o povo dele, a esposa de Adão. Adão estava ali no lugar, na figura de Cristo. E Deus estava falando com ela, que da semente dela. Então isso é muito mais, isso é algo que já existia no mundo antes, muito mais antes de que Abraão existisse, de que tudo. Deus já tinha esse plano arquitetado na sua onisciência, no seu propósito de criar o homem na sua imagem e semelhança, que ele iria agir dessa forma. Ele já tinha previsto, e já não era nenhuma novidade para Deus, de que o homem haveria de cair da graça, sair da presença de Deus. Não pela vontade de Deus, mas pela sua própria vontade, porque Deus não fez nós como indivíduos sem vontade. Mas Ele deu livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher entre uma coisa e outra, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Desde o princípio foi assim. E desde o princípio Ele falou de um que haveria de vir.
Esse um que haveria de vir é o mesmo que ele falou que haveria de vir através da geração de Abraão. Porque ele precisava de uma geração terrena, assim como Cristo veio na forma terrena, para nos abençoar. É através dele que nós somos abençoados. Não através de Abraão ou de Israel, mas daquele que Deus anunciou desde o princípio que seria aquele que nos tiraria daquela condição de pecado e maldição. Porque o pecado leva à morte. Porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então Deus, na sua maneira, no seu propósito de criar o homem, a queda do homem não foi a causa de que o propósito de Deus ficasse vão. Mas ele já tinha pensado nisso. Ele já tinha de antemão nos avisado que ele haveria de prover um escape para o homem. E esse escape é Cristo. O único nome dado debaixo dos céus de que pelo qual o homem possa ser salvo. Não existe outro. Deus o fez, Cristo Jesus, o homem, o Filho do homem, o cabeça da humanidade. É através dele que nós recebemos a bênção de Deus, que nós somos abençoados. E não muito tempo atrás, começou um movimento. Nós sabemos da história de Israel, como Deus trouxe o Messias, Jesus, através como ele havia planejado, como ele havia anunciado, de uma maneira sobrenatural. Jesus veio ao mundo na forma de homem, 100% homem, 100% homem, mas neste homem, Deus fez habitar toda a sua plenitude. Isto é, em Jesus, corporeamente, toda a divindade, a pessoa de Deus, Pai, habitou nele, habita nele, continua habitando nele. Isso o tornou no primeiro Filho de Deus, no primogênito Filho de Deus, que é o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Você entende o que eu estou falando? O único homem que nós vimos com a imagem e a semelhança de Deus é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, ele trouxe a mensagem que Deus o havia incumbido de passar para os homens, e não só nessa forma de mensagem, mas também ele se dispôs a pagar o preço, a pagar a penalty que o homem deveria pagar, e se colocar como intercessor pela humanidade. E isso ele fez de uma maneira tão perfeita que o seu sacrifício foi aceito diante do Pai. E através desse sacrifício, eu e você fomos perdoados. Foi oferecido-nos perdão pelos nossos pecados. Se nós simplesmente olhássemos agora para Cristo. E nós, no nosso coração, nós crescemos nele, na mensagem que ele veio trazer do Pai.
Porque todo aquele que cresce nele seria salvo. Infelizmente, Israel, que era o primeiro que deveria crer nele, que tinha todo o conhecimento dos profetas, dos oráculos de Deus, dos ensinos dos profetas e da lei de Moisés, que falaram a respeito dele, que de antemão era para preparar o povo para, quando ele viesse, eles logo reconhecessem que aquele era o que a lei e os profetas haviam anunciado. Mas eles falharam. Eles falharam em reconhecer o Messias, porque os interesses deles não estavam naquilo que Deus... Eles não esperavam naquilo mais. Os interesses deles estavam aqui nesse mundo, nas riquezas, nas coisas que eles podiam adquirir desta vida. E esqueceram da promessa de Deus. E quando Jesus veio e fez todos aqueles sinais e maravilhas diante dos olhos deles, eles não puderam reconhecer o Messias. Porque a palavra de Deus não estava no coração deles. E tudo que eles tinham sido ensinados era doutrinas humanas, como o próprio Senhor falou. Eles se aproximavam de Deus para adorar a Deus com cântico, louvores, com tudo aquilo, mas tudo aquilo que eles criam não era verdade. Era somente doutrinas de homens. E por isso que quando Jesus veio, eles estavam cegos. Eles não puderam reconhecer o Messias, porque eles não aprenderam na palavra de Deus o que era verdade. Eles interpretaram segundo os seus próprios pensamentos e também conforme os seus próprios desejos. E quando eles precisavam da palavra, quando eles precisavam daquela lâmpada, a lâmpada não acendia. A lâmpada não gerava luz para que eles pudessem entender o que estava acontecendo naquele momento. E naquele momento eles estavam sendo julgados. Eles estavam sendo julgados. Deus esperava que eles aceitassem o Messias. Deus esperava que o coração deles tivesse produzido justiça. Não a sua própria justiça, mas a justiça que provém de Deus, do conhecimento do Deus vivo, que andou com eles, que comeu com eles, que abençoa eles, que curou os seus olhos, que restaurou a sua audição, que curou as enfermidades do povo. Aquele mesmo povo foi o povo que crucificou o Senhor Jesus Cristo. Porque na hora da prova, quando ali foi apresentado para o povo decidir o que ia fazer com o Cristo, eles, incitados pelos líderes religiosos da época, crucificaram o Senhor. Escolheram um homem criminoso chamado Barrabás, que era conhecido de todos, e deixaram ele ir livre. E mataram o inocente. Esse foi o julgamento deles. Depois disso, no ano 70, 35 anos depois de que Jesus morreu e ressuscitou, a destruição veio sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo, conforme o Senhor tinha falado que haveria de vir.
E eles foram destruídos porque agora, aquele Israel se tornava um tropeço para aquilo que Deus ia fazer. Porque naquele momento que Jesus morreu, que ele deu o último suspiro, uma semente caiu no chão. E daquela semente surgiu uma nova criatura. Um novo Israel. Um novo templo, não construído mais por mãos de homens, mas pelo Espírito de Deus vivo. Um novo Israel, uma nova Jerusalém, que vem de Deus, que não pertence a esse mundo. Esse Israel que está lá é o Israel impostor, que se opõe ao Cristo verdadeiro, que não aceitou o Cristo e que não aceita o Cristo, que batalha contra o Cristo e que tomou o lugar do Senhor e que juntamente com a besta, que é o império desse mundo, você acha por que a ONU não tem poder para ditar para Israel ou parar de fazer esse genocídio na Palestina? Porque eles não podem. Porque eles não podem, meu irmão. O momento que eles condenarem Israel, todo o sistema desse mundo cai por terra. Porque quem está reinando no lugar do Senhor é Israel. É ele que dá as ordens, meu filho. É ele que controla o Senado dos Estados Unidos. É ele que controla o sistema econômico desse mundo inteiro. Por isso os países da Europa não podem falar nada, não podem falar mal. Porque o dia que eles falarem mal, todo o sistema cai. Todo esse sistema que existe hoje no mundo é destruído. E eles só têm medo de uma coisa. Não é de ameaças, bombas, exércitos. Eles só têm medo de uma coisa, da verdade. Porque a verdade pode destruir ele. Pode revelar quem realmente eles são. É só disso que eles têm medo. E sabe por que eles estão reinando naquele lugar? Porque eu e você permitimos que isso acontecesse. Você lembra das palavras que estão nos evangelhos, que diz assim, do apóstolo João, que fala assim, e ele não vai vir enquanto o anticristo não vai vir, porque há um que resiste a ele. E quem é que resiste a ele? Era a igreja que resistia com a verdade. Até que a igreja, seduzida pela mentira de Satanás, passou não somente a permitir que ele reinasse, mas também a apoiar e muito indiretamente servir para os seus propósitos. É por isso que a igreja não é perseguida. É por isso que a igreja, ela também participa desse sistema mundano. Até pouco tempo, nós estamos querendo achando que um político vai resolver, vai conservar a pureza e os princípios que Jesus nos deu. Pusemos um homem lá, um homem baixo, achando que ele vai nos ajudar. Desde quando a igreja deixou de crer no Deus vivo para crer no homem? Desde quando, meu irmão, nós vamos trocar o nosso Deus pelas coisas desse mundo? Nós queremos trazer a política para dentro da igreja. A política que nós sabemos, que nós entendemos, que cheira mal
nas narinas do Senhor, que é a causa de desgraça, de injustiça. Nós queremos trazê-los para dentro da igreja. Isso quer dizer, e isso Deus nos mostrou, que nós não somos aquele povo que nós pensamos que somos. E Deus vai nos mostrar. Porque nós, que dizemos cristão, que dizemos que temos Cristo, que dizemos que temos o Espírito Santo que habita em nós, nós estamos permitindo que um assassino esteja matando crianças, mulheres. E nós não conseguimos enxergar. Porque a nossa mente foi envenenada pela mentira da serpente. Assim como Eva foi enganada pela serpente, pela mentira, pelo aquilo que saiu da sua boca, pelo engano. Nós fomos enganados. E tem muitos que estão olhando pela televisão toda essa chacina. Meu Deus! Quem você é? A que espírito você pertence? Você vê tudo isso e você ainda fala, I will stand with Israel. How can this be? Jesus falou assim, pelos frutos os conhecereis. Olha o que Israel está produzindo. Certa vez o Senhor falou assim, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Olha o que está acontecendo. O mundo inteiro está vendo. E não existe um político. Esses mesmos políticos que você quer pôr dentro do templo de Deus, que quer trazer para dentro da igreja, que quer profanar o altar de Deus, que foi santificado para falar a verdade. Quantos mentirosos, quantos adúlteros, usando o púlpito, usando o altar do Senhor para fazer a sua própria política, para se engrandecer, para ser uma persona elevada no meio do povo, que não conhece nada de Deus, que não conhece a palavra de Deus. Qualquer um que vai lá com um título importante, pronto, vamos ouvir essa pessoa, vamos crer em tudo que ele disser. Onde fica Jesus? Onde fica a palavra de Deus? Você que se diz cristão, mas está agindo como um ímpio. Porque quando você diz que é cristão e aprova os atos genocídios, o genocídio, a destruição, as atrocidades que estão fazendo contra crianças, você acha que aquelas crianças são culpadas de alguma coisa? Você acha que eles são culpados de algum crime? Ou você é mais um daqueles que gritavam no meio da multidão, crucifica-os, crucifica-os? Se você é um desses, então o teu fim vai ser com eles. Este é o anticristo. O que tomou o lugar do povo de Deus, que se passa pelo povo de Deus, mas as suas obras testificam que eles não são o povo de Deus. Certa vez o Senhor falou assim, se vós não credes em mim, credes pelo menos nas obras que eu faço. Porque elas testificam de mim. Aquilo que as pessoas fazem e produzem é o que eles são. É o tipo de árvore que eles são. Uma árvore boa não dá mau fruto, irmão.
Uma árvore má também não pode dar bom fruto. E se você acha que isso que eles estão fazendo é alguma forma, é um bom fruto, então eu digo uma coisa para você. Se converta. Clame a Deus, para que Deus abra os teus olhos. Porque se você morrer desse jeito, você não vai ver o céu. Você não vai se encontrar no paraíso. Você vai se encontrar no lado daqueles que você apoiou. Quem você vai ver lá? Você vai ver Jesus? Não, você vai ver Netanyahu lá. Porque é um assassino. E Deus não tem parte com assassinos. Eu falo assim, eu estou exaltado, sim. Eu estou perplexo. Eu não consigo nem dormir direito. E eu vejo se alguém está falando alguma coisa disso, se algum dos meus irmãos estão falando, ninguém fala nada. São todos covardes. São todos uns cegos. Que não conseguem distinguir entre a mão direita e a esquerda. O que é certo e o que é errado. Desde quando matar crianças, mulheres, bombardear com bombas de 2.000 libras. Milhares de bombas soltaram naquele lugar de Gaza. Ali só tem... Estamos atrás de Hamas. Eu não vi um soldado Hamas morto. Mas eu vi já. Tem 15 mil pessoas mortas. 7 mil crianças mortas. E você diz que isso é trabalho daqueles que são escolhidos por Deus? Pois você é um escolhido de Deus e você vai acabar junto com eles. Porque essa é a concepção tua de escolhidos de Deus. E é para lá que você vai, junto com eles. Se você não abrir os teus olhos, Deus está nos mostrando a verdade, irmãos. Deus mostrou a intenção do nosso coração quando nós quisemos trazer essa política suja para dentro da igreja. Nós já fomos julgados. A sentença, ela já está saindo. E você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver. Porque se ele fez com aquele povo, que se dizia o povo dele, imagina o que ele vai fazer conosco. Se eles beberam do copo da ira de Deus, nós não vamos beber o mesmo copo? Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Porque nós vamos na igreja e cantamos hinos para Deus? Porque nós pensamos que estamos fazendo um serviço para Deus? Quando nós fazemos tudo isso pelo nosso próprio interesse, e a hora que Deus tirar tudo de nós, nós vamos continuar servindo a Deus do jeito que nós servimos? Com o mesmo entusiasmo? Com o mesmo amor? Porque Ele é Deus. E Ele vai fazer. Ele vai mostrar para nós quem nós realmente somos. E vai ficar claro, sem sombra de dúvida, o que Deus vai fazer. E está fazendo. Portanto, irmão, eu falo isso, eu fico nervoso, porque eu estou vendo uma coisa horrenda acontecer. E parece que o povo só se preocupa com o futebol, o meu time vai ganhar, e não sei o quê, e não sei o que lá. Parece que você não é feito também de carne e osso. Talvez você seja diferente, seja especial. Mas eu digo uma coisa para você, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem queridinho. Deus só tem aqueles que conhecem a Ele, que o amam verdadeiramente, que estende pela causa da justiça. Todos os mentirosos vão ser lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre.
E não é porque eles são bonitos, não. Porque eles vestem um terninho e ficam cheirosinho perto de você. Deus não vê essas coisas. Deus está vendo quem você é. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém pode procurar palavras para falar com Deus, como se fala de homem para homem. Porque antes que você chegue diante de Deus, Deus conhece a intenção do teu coração. E ainda que se engane o mundo inteiro, e até a si mesmo, a Deus ninguém engana. Deus vai me mostrar quem nós realmente somos. Eu deixo essa palavra, irmãos, para o teu bem. Não é porque eu tenho alguma coisa contra você, mas eu tenho contra a mentira, contra o engano. É por isso que eu fui chamado. É por isso que Jesus morreu, por causa da verdade. Se ele não falasse a verdade, não teria morrido. E você? Você está pronto para falar a verdade? Em nome de Jesus, eu deixo esse vídeo.